uma pasta e vamos usar, de vez de farinha comum, nós vamos usar farinha de sêmola, que é melhor para se usar. Um pouco mais difícil de trabalhar com ela, mas a qualidade fica melhor. Então eu estou medindo aqui 2,5 xícaras de farinha. Eu vou colocar isso na nossa base aqui da mesa. Essa mesa já está bem limpinha. Então, 2,5 xícaras. Essa massa vai ser uma massa de ovo, bem básica, simples. A gente bate para tirar os vazios da farinha. Aqui tem a medida do meio. Essa receita, ela vai dar para mais ou menos uma porção vai dar mais ou menos 4 porções. Pelo menos é o que diz o livro. Então eu faço um buraco. Vamos primeiro, vai uma colher de chá, 1 teaspoon de sal. Estou seguindo bem fielmente a receita. Vou colocar aqui na farinha e vou dar uma mexida para o sal ficar bem misturado. Aqui. Podia ter feito isso num bowl antes. Agora para os líquidos, que serão os ovos e o azeite de oliva. Então a gente faz um buraco aqui no meio. E aí aqui dentro a gente vai pôr o líquido, que serão 3 ovos e 1 colher de sopa de azeite de oliva. Então aqui eu tô colocando. E aí o ponto da massa, depois que a gente vai amassar e bater, se precisar, depende muito da farinha, se precisar de mais líquido, aí a gente pode acrescentar água. Dou uma misturada nos ovos com o azeite. E ponho aqui no meio. Certo? Agora, com a ponta dos dedos, eu vou começar a incorporar a farinha. Então, a gente pode começar assim, ó. Vendo que eu vou pegando um pouquinho em pouquinho, abrindo cada vez mais o buraco. Para fazer pizza também é assim. É uma forma de incorporar melhor a farinha. Misturei até onde dava com a ponta dos dedos, incorporei um pouco. Agora eu vou, com o auxílio dessa pazinha aqui, eu vou incorporar o restante. Bom, a gente vai, como eu estou usando semolina, é uma farinha mais seca, eu vou adicionar um pouco mais de água, até porque meus ovos eram caipiras e eram muito pequenininhos. Então eu vou acrescentar aqui, estou acrescentando com uma colher, até para poder medir aqui. E aí a gente vai dosando. O melhor, às vezes, até pegar a receita que ele tá em gramas, né, ml, enfim. Porque o ovo, ele
varia muito, dependendo do tamanho, né? Então, no caso, e a farinha também, mas assim, o ovo que eu usei, ele realmente era pequenininho. Como a receita, ela é em quantidade de ovo, unidade, eu tive que usar. Então, eu vou acrescentar água aqui aos poucos, para ir ganhando, para eu também não colocar demais e a gente passar do ponto. Que não é para ficar uma massa pegajosa, mas é para ficar uma massa que dê para trabalhar ela, e a gente vai amassar bastante, ela deve ficar elástica. Depois que a gente misturou com a espátula, a gente coloca a mão na massa para ela ir ganhando a junção, né? Então a gente está sovando essa massa já faz bastante tempo. Numa farinha comum, ela deve ficar uma sova de 10 a 15 minutos. Como essa de semolina, sêmola, ela demora um pouco mais. Aí ela tem que ficar o quê? Ela tem que ficar elástica. Vê aqui que ela tá homogênea. Ela tá elástica, que a gente aperta e volta, né? E não fica o buracão. E agora a gente vai deixar ela tapada, uma bolinha. Vamos deixar ela tapada 1 hora. E depois o que a gente vai fazer? A gente vai abrir ela. Vamos deixar abrir ela bem fina numa folha aqui. Vamos deixar ela descansando uns 15 minutos, pendurada. E aí a gente vai cortar ela. Estou tampando. 1 hora. 1 hora. A gente vai cortar no meio. Deixar esse meio aqui tapado. Enquanto a gente abre esse aqui. Então, a farinhazinha aqui. A gente vai abrir pra ela ficar bem fininha. Ficar mais fino possível na massa. Estou aqui dando um formato para ela, que aí, ao abrir, eu quero que ela fique o mais retangular possível. Para não ter muita perda. Então, eu vou começar a abrir. Não precisa fazer força. Então, eu estou encerrando, que ela já está começando a rasgar. Ela já está bem fina. E como ela vai ficar pendurada, ela tende a pesar ainda também. E abrir mais um pouco. Mas ó, tá bem fininha. Ó, minha mão, dá pra ver aqui. Então ela já tá no... Agora a gente vai pôr ela aqui pra secar. Então ela vai ficar aqui 15 minutos. Tá, então passou 15 minutos. A gente agora vai cortar ela pra massa. Então o que vamos fazer? A gente vai enrolar, sem apertar, tá?
já tá com um pouco de farinha, a colher das duas eu vou pôr um pouquinho mais aqui em cima. Então, a gente vai enrolar aqui. Enrolamos aqui. Esse potinho aqui é onde eu vou guardar ela, pra já cozinhar. E a gente vai cortando, depende do tamanho que quer. No caso, acho que a gente vai querer mais ou menos assim, né? Então, a gente vai cortando, mais ou menos, tentando fazer do mesmo tamanho. Tá. Cortando aqui, depois eu já vou colocar na panela para abrir. Antes de pôr na panela, aí a gente abre. Então aqui, né? Nossa cozinhando, rapidinho, daqui a pouco ela já tá pronta.